Donos é a plataforma de soluções financeiras da Ambev para impulsionar suas vendas. E não importa o tamanho do seu negócio. Com a conta 100% digital e gratuita, dá para fazer pagamentos, depósitos, transferências e saques. Além disso, com o Donos Direto, você paga a Ambev pelo app de forma mais segura, sem usar o dinheiro físico. A maquininha Donos aceita as principais bandeiras para receber suas vendas a partir de um dia útil. Para usar o dinheiro da sua conta, peça o cartão Donos em parceria com a Visa. Aceita em todos os lugares. Ele vem com a tecnologia contactless. Basta aproximar da maquininha para pagar. Tudo em um só lugar. Suas vendas na maquininha caem na sua conta Donos, faz todas as transações que precisa e usa o cartão para compras. O empréstimo Donos tem taxas a partir de 1,5% avaliando seu histórico Ambev. Você pode fazer uma simulação sem compromisso. Sua história com a gente é a nossa garantia. Baixe em seu celular, cadastre-se e aproveite. Donos, o braço direito do seu negócio. Good morning and thank you for waiting. We would like to welcome everyone to Ambev's second quarter 2021 da Ambev. Estão hoje conosco o senhor Jean Gereissati, diretor-presidente da Ambev, e o senhor Lucas Lira, diretor financeiro e de relações com investidores. Lembramos que os slides da apresentação estão disponíveis para download em nosso website ri.ambev.com.br, bem como no link para o webcast desta teleconferência. Informamos ainda que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo durante a teleconferência, durante a apresentação da empresa. Após a apresentação da Ambev, haverá uma sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum participante precise de apoio durante a conferência, por favor, pressione *0 para entrar em contato com a operadora. Antes de prosseguir, gostaríamos de mencionar que considerações futuras serão feitas sob a Lei de Reforma de Litígios da Safe Harbor of the Securities, de 1996. Considerações futuras são baseadas em crenças e premissas da direção da Ambev e também em informações atualmente disponíveis para a empresa. Envolvem riscos e incertezas, além de premissas, já que se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ambev e, assim, conduzir a resultados que diferem consideravelmente daqueles expressos nestas considerações futuras. Gostaria também de lembrar a todos que, como de costume, as alterações percentuais que serão discutidas durante a teleconferência de hoje são orgânicas e normalizadas por natureza, e, salvo indicação em contrário, as alterações percentuais referem-se a comparações com os números do segundo TRI de 21. Números normalizados referem-se a medidas de desempenho antes de itens excepcionais, que são receitas ou despesas que não ocorrem regularmente como parte das atividades normais da Ambev. Como os números normalizados são medidas não GAAP, a empresa divulga o lucro consolidado, EPS, EBIT e EBITDA de modo pleno no release de resultados. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Jean Gereissati, CEO da Ambev. Senhor Gereissati, o senhor pode continuar. Bom dia, boa tarde, muito obrigado por estarem conosco no call de resultados do segundo trimestre. Espero que vocês e suas famílias estejam bem e seguros. Nesse trimestre, completamos um ano desde os impactos negativos da primeira onda da pandemia. E eu estou feliz em saber que nossas escolhas dos últimos 12 meses continuam gerando resultados. Entregamos os maiores volumes consolidados já registrados em um segundo trimestre, o que levou a um volume recorde nos últimos 12 meses, 5 milhões de hectolitros acima da alta de 2015. Chegamos a mencionar que estávamos melhor preparados para enfrentar os desafios trazidos pela Covid-19, mas também nos preparamos para a reabertura econômica, conforme o aumento das taxas de vacinação. Nossa estratégia comercial, inovações,
Plataformas tecnológicas e excelência operacional mais uma vez sustentaram nosso desempenho, pois as restrições de mobilidade foram parcialmente retiradas em muitos de nossos mercados. 9 dos nossos 10 principais mercados apresentaram crescimento contra o ano passado e 7 deles crescimento comparado com 2019. A receita por hectolitro continuou com um crescimento sólido, graças a uma abordagem ágil e flexível na nossa estratégia de precificação e aos esforços de premiumização. Nossas marcas acima do core continuam ganhando relevância. Nossas operações internacionais continuam a trajetória de recuperação nesse trimestre, com receita acima de 2019 e ajudando a compensar os impactos transacionais de câmbio no nosso nível consolidado. Na CAC, o aumento da receita foi liderado pela República Dominicana, seguida de perto pela Guatemala, que continua apresentando uma boa dinâmica comercial. O Panamá está se recuperando das restrições mais rígidas. Na LAS, aumentamos o volume acima dos níveis de 2019. Na Argentina e no Chile, nossas marcas globais mais uma vez apresentaram ótimo desempenho de volume, impulsionando o mix premium, que em ambos os países proporcionou a recuperação das margens em relação ao ano passado. Por outro lado, Bolívia continua afetada pela pandemia, e lá continuamos com foco em nos preparar para a reabertura. O Canadá ainda está sofrendo com restrições de mobilidade, mas apresentando aumento na receita e no EBITDA. Em julho, as restrições foram parcialmente retiradas, visto que a taxa de vacinação atingiu mais de 50% da população. Em Cerveja Brasil, continuamos a mostrar um excelente desempenho comercial, com um crescimento de volume de 2 dígitos comparado a 2019. Esse também foi o 4º trimestre consecutivo que ganhamos market share, segundo nossas estimativas, e que em inovação continuou representando mais de 20% da nossa receita. Crescemos o volume em todos os segmentos, com destaque para o portfólio premium, que cresceu seus volumes cerca de 35%. BIS conta com mais de 70% da nossa base de clientes ativos, alcançando 9 bilhões de reais de GMV nesse trimestre e ajudando a Ambev a atingir o maior número de clientes com compra, tanto para cerveja quanto para NAB, bem como atingindo o melhor patamar de NPS de clientes no mês de junho. E o Zé Delivery atendeu mais de 15 milhões de pedidos nesse trimestre, continuando a crescer significativamente em relação ao ano passado. Falando no nosso portfólio, continuamos investindo em nossas marcas. Eu estou muito feliz em ver o crescimento das métricas de Brand Equity and Power. E também feliz de ver o reconhecimento da nossa equipe de marketing no Festival de Cannes, Cannes Lions Awards, na França. A Ambev recebeu 7 prêmios, 2 ouros, 3 pratas e 2 bronzes por campanhas no Brasil e na Argentina. No primeiro semestre do ano, em uma base consolidada, o EBITDA cresceu 25% comparado a 2020, mas ainda 7% abaixo de 2019, basicamente impactado pela turbulência do câmbio e commodities e também com as despesas de SG&A. Para o segundo semestre, nossa perspectiva permanece a mesma. Continuamos no caminho certo da recuperação da nossa receita em forma de V, buscando o desempenho de volume nos novos níveis alcançados nos últimos trimestres. As pressões de custo continuarão, principalmente no Brasil, e quanto aos resultados, o desempenho de EBITDA consolidado, normalizado para o ano, deve melhorar à medida que trabalhamos para voltar aos níveis de 2019. Em uma perspectiva de mais longo prazo, estamos construindo uma organização ambidestra, que foca em entregar o curto prazo, mas também em transformar o nosso negócio para o futuro. Como parte dessa transformação, hoje eu gostaria de falar sobre a Donus, nossa fintech. Acreditamos que nossos clientes podem aumentar suas chances de sucesso se tornando mais digitalizados e obtendo acesso
a mais insights, a recursos financeiros adequados, a menores taxas de transações bancárias e financeiras e ainda mais acesso à conveniência. Hoje, mais de 80 mil clientes cadastrados na Donos possuem soluções como terminais POS, carteira digital e linhas de crédito. Falando das linhas de crédito especificamente, acreditamos que nosso longo relacionamento com os clientes tornem a avaliação da nossa pontuação de crédito muito confiável. Até o momento, os índices de inadimplência estão dentro do esperado e estamos captando recursos para expandir essa operação. Em 2021, nosso foco será implementar Donos em todas as operações do Brasil, como fizemos com o BIS o ano passado. Para encerrar, nosso momentum é real e será colocado à prova nesse segundo semestre, dados os excelentes resultados que tivemos no ano passado. E eu estou confiante na nossa capacidade de continuar elevando o nosso negócio a novos níveis. Eu gostaria também de agradecer mais uma vez à equipe da Ambev pela dedicação nesses tempos de pandemia, tempos difíceis. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, e agora eu passo a palavra para o Lucas. Obrigado, Jean, e olá a todos. Como vocês se lembrarão, o segundo TRI de 2020 foi muito difícil por causa do impacto da Covid-19. Volumes despencaram em diversos mercados e a mudança de mix foi grande. No entanto, apesar dessas adversidades no curto prazo, nós não entramos em pânico, fizemos o que tínhamos que fazer para nos adaptar rapidamente, nos aproximando ainda mais do nosso ecossistema e, o mais importante, nós não perdemos de vista o longo prazo e decidimos aproveitar as oportunidades trazidas pela crise e fizemos algumas grandes apostas para que pudéssemos nos preparar para uma recuperação sustentável. 12 meses depois, nosso desempenho financeiro no segundo TRI de 2021 traz mais evidência da melhoria contínua e consistente da qual tenho tanto falado. E a boa notícia é que a execução disciplinada do nosso time por trás dessas apostas continua rendendo muito. Por exemplo, a receita líquida cresceu um pouco mais de 36%, o EBITDA cresceu 24%, o lucro normalizado cresceu cerca de 116%, enquanto que o fluxo de caixa operacional permanece firme e forte, crescendo cerca de 2%. Além disso, nosso desempenho financeiro no TRI foi impulsionado por 1,6 bilhão em créditos tributários, dos quais 1,2 bilhão em outras receitas operacionais e 0,4 bilhão em nosso resultado financeiro. Só para relembrar, esses créditos fiscais resultam de uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal em maio, que confirmou uma decisão do próprio Supremo de 2017, no sentido de que a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS é inconstitucional. Dada a natureza desse litígio, esses créditos tributários são, a rigor, parte dos nossos resultados normalizados do ponto de vista contábil. Mas como foi o caso em nossas demonstrações financeiras do quarto TRI de 2020, nós desconsideramos esses créditos fiscais para fins de cálculo do nosso desempenho orgânico, tratando-os como uma mudança de escopo. Ainda temos alguns processos pendentes quanto a este assunto e vamos manter o mercado atualizado conforme as coisas progredirem. No entanto, conforme divulgado nas nossas notas explicativas das demonstrações financeiras, os valores que permanecem em litígio não são tão significativos. Aproveitando que estamos falando de tributos, eu queria comentar rapidamente sobre a proposta de reforma de imposto de renda no Brasil, que tem gerado recentemente uma série de perguntas por parte dos investidores. O projeto de lei segue sendo discutido no Congresso e estamos acompanhando de perto as alterações que estão sendo propostas. Ainda é muito cedo para especular sobre como o debate da reforma vai evoluir, por isso não podemos comentar ainda sobre os possíveis impactos, se houver, que este pedaço da reforma tributária mais ampla poderá ter sobre a companhia e ou nossos acionistas. Caso haja novidades relevantes, manteremos todos informados. Agora, de volta ao segundo TRI. Como esperado, o nosso resultado sofreu impactos significativos em termos de custos e de despesas. O CPV por hectolitro cresceu quase 16% no consolidado.
Os impactos foram principalmente sentidos no Brasil, onde o custo do produto vendido foi negativamente impactado pelo câmbio e pelo preço das commodities. Por outro lado, um mix melhor do que o esperado, graças às nossas iniciativas comerciais e à reabertura do on-trade observada no final do trimestre, ajudaram a aumentar o nosso volume de embalagens retornáveis, que atingiram cerca de 40% do nosso volume total, acima dos 30% no segundo TRI de 2020. Além disso, o SG&A, excluindo depreciação e amortização, foi maior, crescendo cerca de 42% em base consolidada, sendo que vendas e marketing cresceram 35%, o que foi praticamente em linha com o crescimento da receita líquida de 36%, isso na medida em que implementamos nossos planos comerciais para o TRI. As despesas de distribuição cresceram 28%, também abaixo do nosso crescimento de receita líquida, e isso devido a maiores volumes, mais inovação, mix de embalagens retornáveis e expansão da nossa plataforma DTC em países como o Brasil. As despesas administrativas dobraram, sendo que a maior parte do aumento veio de provisões para remuneração variável, pois o nosso desempenho para o ano continua a ser melhor do que o esperado. É importante lembrar que 2020 foi um ano sem bônus. Caso o nosso desempenho permaneça em linha durante o segundo semestre, a remuneração variável deve continuar a impactar nosso desempenho relativo do SG&A. Tendo dito tudo isso, a mensagem mais importante é que, apesar de todas essas adversidades, continuamos em linha no que diz respeito às nossas principais ambições para 2021. Primeiro, a recuperação forte e equilibrada da receita líquida nos nossos mercados, com melhor desempenho na receita por hectolitro. Segundo, continuamos a esperar que o CPV, excluindo depreciação e amortização por hectolitro, de cerveja Brasil cresça entre 20% e 23% no ano, com o melhor mix que o esperado, praticamente compensando o aumento na exposição de commodities não coberta pela nossa política de hedge. E terceiro, o desempenho do EBITDA consolidado normalizado para o ano deve melhorar à medida que trabalhamos para voltar aos níveis de 2019. Eu queria focar agora nas nossas prioridades financeiras de proteger a liquidez e de melhorar nosso retorno sobre o capital investido. Nossa liquidez permanece sob controle. Graças à forte geração de caixa durante a nossa retomada, decidimos pagar no segundo TRI o restante da dívida que levantamos no auge da crise do Covid-19 para criar uma reserva de liquidez adicional. Por outro lado, ainda acreditamos que devemos ser prudentes em relação à liquidez, dada a incerteza e a volatilidade que persiste em nossos mercados. Quanto à jornada para melhorar nosso retorno sobre o capital investido, continuamos focados em operar da forma mais eficiente possível, mas também estamos cada vez mais focados em melhorar a nossa alocação de recursos em toda a companhia. O racional aqui é o seguinte: temos pessoas excepcionais, temos ótimos ativos, temos uma geração de caixa muito forte, então quanto melhor conseguirmos alocar nossos recursos, maior a chance de criarmos valor de forma consistente. Essa mentalidade de criação de valor está se tornando um grande foco nosso e um bom exemplo dessa abordagem é a forma como vemos nossas plataformas tecnológicas. Os modelos de negócio de plataforma, como BIS, Zé e Donos no Brasil, não só fazem total sentido do ponto de vista de negócio para o nosso cliente e para o nosso consumidor, mas também fazem sentido numa perspectiva de retorno sobre o investimento. Claro que ainda estamos escalando essas iniciativas, mas acreditamos que, uma vez em grande escala, essas plataformas podem impulsionar uma importante criação de valor para a companhia. E eu digo isso por duas razões. Primeiro, conectar essas plataformas à base de clientes, consumidores e marcas da companhia ampliará o nosso mercado endereçável com maior potencial de crescimento, tanto de receita quanto de bottom line em termos absolutos. E segundo, nas últimas décadas, a gente desenvolveu uma base incrível de ativos em termos de distribuição, competências e alcance, bem como relacionamentos de confiança com milhões de pontos de venda em toda a América Latina, que fornecem às nossas plataformas tecnológicas uma base muito sólida para construir e escalar, em termos de velocidade, autonomia e alavancagem operacional.
Quanto mais formos capazes de usar o negócio existente como trampolim, menos capital precisaremos para fazer esse negócio crescer. Em termos de uso de caixa, depois de levar em consideração o nível de liquidez adequado para um ambiente mais imprevisível e mutável, depois de alocar recursos de forma eficiente para apoiar o crescimento orgânico e depois de manter uma reserva estratégica para M&A, pretendemos continuar devolvendo o excedente de caixa aos acionistas ao longo do tempo. Para finalizar, eu queria falar rapidamente sobre ESG. No último dia 28 de junho, realizamos o nosso ESG Day, quando dividimos nossa visão em termos de como estamos tratando sustentabilidade, que afinal é o nosso negócio. Obrigado a todos que participaram e para aqueles que não puderam participar, os materiais todos se encontram no nosso site de RI. Esperamos continuar esse diálogo com o público investidor, porque ainda há muito por compartilhar, por aprender e por fazer. Obrigado e com isso vamos para o Q&A. Obrigado a todos. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para remover a pergunta da fila, pressione *2. A primeira pergunta vem de Marcela Hetcha, do Credit Suisse. Por favor, Marcela, pode continuar. Por favor, Marcela, pode prosseguir. Oi, Jean, Lucas, obrigado por responderem minha pergunta. São duas, na verdade. A primeira sobre Brasil Beer. Se podíamos falar um pouquinho mais sobre esse crescimento que temos visto em vários trimestres consecutivos e as expectativas de vocês com relação a esse embalo aí. Eu vou esperar vocês responderem para eu fazer a segunda pergunta, por favor. Vamos lá. Sim, o Brasil Beer tem realmente, está num bom momento, está assim, já há algum bom tempo nessa trajetória. No ano passado, por conta da pandemia, houve um efeito, mas quando a gente faz uma referência com 2019, pode-se ver claramente como o Brasil continua numa trajetória ascendente, trimestre após trimestre. A Ambev também está acelerando, e eu acho que isso está baseado em várias decisões que nós tomamos ao longo do último ano, né? Que foi uma nova mentalidade, né? Somos os líderes, vamos expandir mercados, e a indústria ofereceu essa oportunidade para desenvolver a ocasião in-home, ajudando a aumentar a frequência. Muito dessa mentalidade também em torno de inovação. 20% das receitas vem, de fato, no Beer Brasil, vem de produtos que nem existiam há 2, 3 anos. É um pipeline de marcas que estão chegando trimestre após trimestre e mantendo o bom desempenho. Eu estou realmente bastante empolgado com isso. Uma informação também importante aqui do Brasil, com relação ao brand equity, a força da marca do nosso portfólio, quando a gente compara o segundo semestre de 2021 com o segundo semestre de 2020, ganhamos 3 milhões de novos fãs das nossas marcas. É um KPI em que nós nos focamos e seguimos muito de perto, ou seja, consumidores que elegeram uma de nossas marcas como a sua marca preferida. E esse número não para de crescer e o nosso portfólio está cada vez mais forte. E à medida que a gente avança, olhando para o futuro, eu acho que mais boas notícias vão surgir com a vacinação acontecendo em maior escala. Quando reabrirmos a economia, vai haver muita necessidade de socialização, ocasiões sociais vão aumentar. Eu estou bastante confiante, posso te dizer,
de que estamos na trajetória estrutural correta no nosso top line. E, como eu falei, estou acreditando muito nisso. Ok, Jean, muito obrigada pela resposta. A minha segunda pergunta é uma atualização sobre a iniciativa Menu.com. Vocês poderiam falar um pouquinho dos últimos desenvolvimentos dessa linha de negócios? O Marketplace, ok, entendi. O Marketplace. Era uma startup que a gente acelerou há 2 anos. Aumentamos em 60 vezes o GMV deles com a gente, e aí tomamos a decisão, quando a gente acelerou o Menu, a gente não tinha ainda um desenvolvimento de negócio, aí decidimos, então, combinar essas iniciativas e o Marketplace e o novo sortimento de produtos serão alavancados pela própria audiência. Então, estamos migrando essas plataformas, temos essa visão de comunidade de consumidores, e estamos agora acrescentando tecnologia a essa comunidade, e isso vai realmente tocar isso aí. Então, o Menu está dentro do BIS, os fundadores estão liderando essa iniciativa, e estamos ainda combinando tudo isso. Então, agora temos 7% já adquiridas através da plataforma, era 20% há um ano. O GMV está acelerando também, 9 bi now, e o NPS que nós medimos com relação ao uso do app, a entrega, é uma alta histórica, um recorde histórico. E toda a equipe do Menu está agora usando a plataforma para desenvolver as parcerias, os relacionamentos com a indústria, né? O conhecimento que eles têm sobre tudo isso aí, né? Então, o BIS e o Menu foram, de fato, integrados. Ok, Jean, obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem de Carlos Laboy, do HSBC. Por favor, Carlos, você pode prosseguir? Bom dia a todos. Lucas ou Jean, vocês poderiam dividir com a gente sobre as capacidades digitais e as atualizações dos sistemas estão mudando a maneira com que vocês impõem uma disciplina de preço no mercado? Como é que vocês resistem à tentação de dar desconto, por exemplo? Eu estou insistindo aí na capacidade e na disposição de fazer isso, para chegar nessa disciplina de preço superior. Como é que vocês combinam isso ao desenvolvimento de mercado e também ao desenvolvimento de marcas? Ok, eu respondo essa. Laboy, obrigado pela pergunta. Se você olhar para trás um pouquinho na nossa jornada de se tornar mais digitalizados como empresa, a nossa visão, saindo de uma empresa de bebidas para uma plataforma em que temos 2 grandes comunidades, os consumidores, que é liderada pelo Zé, e também a comunidade liderada pela BIS. Estamos numa longa jornada para construir essas capacidades, essa musculatura. Há 2 anos adquirimos o HBSIS, que foi a empresa que de fato nos ajudou no início, depois internalizamos esse trabalho, e aí investimos na BIS, no Zé Delivery, e agora temos cerca de 2.000 codificadores trabalhando conosco e com essa mentalidade de proporcionar a capacidade de utilizar a digitalização, né? O BIS e o Zé, os 2, nos dão muita visibilidade, muita granularidade para nós aumentarmos de fato a nossa gestão, a nossa capacidade de gestão de receita. Então, eu vou falar sobre BIS. 70% dos nossos consumidores estão no BIS. Então, sabemos quando eles compram, estamos aprendendo muito
que eles preferem usar o app no fim de semana, sem esperar o representante de vendas. E tem essa lição aprendida, né? Algo que nós não tínhamos percebido antes. Eles compram, o B2B é feito, também se baseia muito no impulso. Compram em dias diferentes, se houver boas promoções, eles compram em dias diferentes. E a gente pode colocar mais produtos nessa cesta se tivermos esse insight sobre a cesta preferida dos clientes. O BIS, então, nesse sentido, é um bicho, vamos dizer assim, diferente, que vai nos dar muitos insights com relação à nossa estratégia de preços. Muito melhor do que tínhamos antes. E o BIS, de fato, já nos ajudou. Se vocês olharem para a nossa otimização de descontos, foi muito ajudada pelo BIS. Este ano, somos muito mais lineares em termos de adquirir novos clientes. Temos 10% a mais de clientes em relação a antes da pandemia. E esse tipo de granularidade e também a inteligência artificial tem nos ajudado muito a sermos mais eficientes com esses clientes. É uma gestão de preço mais inteligente. Já o Zé é uma outra coisa, né? São outros 500. Temos ali 5 milhões na comunidade de consumidores que usam o app e estamos direcionando a uma localização, a ultra conveniência. 20 minutos, meia hora, cerveja em casa, a preço do supermercado. Mas tem muito espaço aí para a gente seguir a jornada do consumidor. Quando nossos consumidores têm uma festa, a gente pode antecipar isso e ter um tipo diferente de gestão de receita para essas ocasiões especiais. E temos oportunidade de crescer também assinaturas, temos outro app. Vamos decidir ainda se vai partir para essa nova missão de assinaturas. E a gente pode ser muito granular, mais uma vez, podemos avançar de maneira inteligente, escolher a gestão de receita específica. Estamos, em resumo, num momento completamente novo em termos de capacidades digitais, em termos de usar dados para a nossa tomada de decisão com relação a iniciativas de receitas. Então, vocês têm mais ferramentas e mais capacidades para proteger o valor, né? Oferecendo algo parecido com os pontos de venda. E sem precisar perder o valor dessa marca. É isso, né? É isso mesmo. A gente acrescenta conveniência. Quando a gente pensa na missão, a gente entende o nosso consumidor e com um portfólio mais amplo, quando a gente inclui tudo isso, a gente pode, de fato, subir para um outro nível de gestão de receita, com a tecnologia que estamos aí agregando aos sistemas. Muito bom, muito obrigado. Obrigado pelas respostas. A próxima pergunta vem de Tiago Duarte, do BTG Pactual. Tiago, pode prosseguir. Olá, Lucas, Jean, todo mundo, obrigado pela oportunidade. Eu tenho 3 perguntas. A primeira é a seguinte. Vocês podem nos ajudar a navegar o SG&A, especialmente em Beer Brasil, mas também para o restante das geografias, mas especialmente no Brasil. A pressão ano a ano em despesas administrativas, bônus, parece que tem um pouco mais aí. E quanto disso vem das iniciativas digitais? Eu estou me perguntando. A logística da última milha também, que acaba impactando o custo, relacionado ao BIS e ao Zé, naturalmente. Se você pudesse nos ajudar a entender um pouquinho, né, como é que a gente pode tentar entender a porcentagem de receitas que estão aí em torno do SG&A. A segunda pergunta tem a ver com o BIS. Você mencionou o GMV de 9 bilhões de reais no Brasil, e como 70% dos clientes já são ativos na plataforma. Mas você pode nos ajudar ou detalhar um pouquinho mais como
se pode abrir esse GMV entre produtos da Ambev e produtos de terceiros? Ou, em outras palavras, quanto, desses 70%, melhor dizendo, quanto dessas compras são de fato feitas da plataforma, a partir da plataforma? Também seria interessante ter essa informação. E a terceira pergunta, você poderia falar um pouquinho mais, o Jean especificamente, falar um pouquinho mais sobre a resiliência da indústria da cerveja? Você já comentou numa pergunta anterior sobre essa trajetória ascendente que vocês têm construído ao longo dos 4 últimos trimestres, 4 ou 5. Você poderia falar um pouco da indústria em si? Porque parece que a indústria, parece que a Ambev é mais forte que a indústria, mas a indústria parece que também está forte, firme. Você poderia falar um pouquinho sobre isso em termos de demanda e como as ocasiões foram abordadas, ocasiões especiais durante a pandemia, e como é que você espera que essa nova normalidade afete o seu mix? Porque também parece que o premium ganhou terreno, né, na esteira dessas mudanças trazidas pela pandemia. Então, obrigado por comentários com relação a isso também. Muito obrigado. Ok, boas perguntas, Tiago. Obrigado. Eu vou começar invertendo, né? Falando da indústria e falar no fim sobre despesas administrativas. Bom, com relação ao mercado, à indústria, sim, estamos vendo sim uma indústria muito resiliente. A gente sempre fala disso, né? A nossa indústria é muito resiliente, de fato. Nós tomamos essa decisão um pouco antes da pandemia, na verdade, de, enquanto líderes, estudamos muito as diferenças entre diferentes indústrias, as diferenças entre Brasil e México, para decidir a nossa abordagem aqui no Brasil. E aí, quando chegou a pandemia, nós, de fato, tomamos a decisão de fato, acelerar rumo ao futuro, rumo ao que acontece em mercados de maturidade 2 ou 3, e qual seria a abordagem por canal, inovação, ocasiões especiais. De fato, fomos muito ousados nisso. E uma boa parte da expansão da indústria, na verdade, provavelmente toda a expansão da indústria está vindo dos nossos volumes. E o que nós estamos vendo é que a cerveja no Brasil é algo muito saudável em termos de abordagem do consumidor. Não está perdendo share, está muito saudável. É uma categoria que nós enxergamos como muito saudável, de fato. E o significado das marcas também, a cultura também está envolvida, naturalmente, a vida das pessoas no dia a dia. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que a gente sempre soube que, à medida que passássemos a um mercado um pouco mais maduro, novas ocasiões emergeriam. E temos essa visão de que uma boa parte do aumento na indústria no Brasil vem da frequência, do in-home, vem também de segundas e terças-feiras, uma mentalidade mais relaxada, de modo geral, e a gente acredita que a gente espera que aconteça em todos os mercados, mas que foi acelerado pela pandemia. E a gente acredita que o residual disso vai se manter. E com a vacinação avançando e com as restrições sendo canceladas, anuladas ou aliviadas, voltaremos aos bares, à socialização mais intensa, que é o nosso forte. Então, no final, uma combinação da Ambev, colocando a indústria como prioridade, as lições aprendidas no México, combinado com a inovação que endereça novos consumidores, por exemplo, a Stella sem glúten, traz mais consumidores para a indústria. E eu acho que a indústria continuará nessa trajetória muito forte. É assim que eu enxergo. Com a vacinação, como eu falei, e tudo que a gente tem feito, eu acho que
que estou otimista em termos de indústria para o segundo semestre. Na verdade, uma surpresa foi mais do que no premium. A surpresa veio na inovação no core e a resiliência do core, representando grande parte desse crescimento da indústria. E a gente navegou muito bem. O high-end, o premium, é mais estruturado, mais longo prazo. A gente sabe que isso vai chegar. A diferença que a gente de fato viu nesse último ano foi na inovação no core. E isso, de fato, impulsionou muito das mudanças que nós vimos na indústria. Com relação ao BIS agora, em primeiro lugar, a visão é digitalizar os nossos clientes e depois ter a cerveja como a mola mestre. Você tem que fazer o download do BIS, o uso tem que ser bom, o NPS tem que ser alto. E com isso, a gente deve ser capaz de fazer isso por conta própria, pensando no novo papel a ser desempenhado pelo representante de vendas, como é que eles vão fazer parte disso, como é que nós vamos trazer essa experiência do e-commerce para o nosso B2B. E é nesse ponto que estamos agora, garantindo que isso aconteça. Estamos agora agregando os atacadistas. O BIS agora é uma plataforma que vai ser 100% nos atacadistas e centros de distribuição, ou seja, pelo Brasil todo, e com isso a gente começa a agregar. Esses 9 bilhões é o GMV de cerveja. Quando a gente coloca a Ambev, a informação que eu posso te passar é que estamos perto de 100 milhões reais de produtos que são parte do portfólio. Isso está crescendo rapidamente à medida que a gente continua expandindo o nosso portfólio de e-commerce. Temos agora 300 SKUs que não estão agora no portfólio, mas não são produzidos por nós, esses SKUs, 31 parceiros, 380 cidades oferecendo esse novo portfólio. É nesse tipo de magnitude que eu estou falando, né? 100 milhões de reais. A Ambev, não só a Beira Brasil, com produtos que não são do nosso portfólio e crescendo rapidamente também aí. Com relação a despesas gerais e administrativas, a gente precisa quebrar um pouquinho esse número. É difícil para a gente falar disso tudo combinado, despesas gerais e administrativas, porque a dinâmica é muito variável. Vendas e marketing. O que a gente viu nesse trimestre foi talvez uma transição de coisas que nós não fizemos no primeiro tri por causa do carnaval, investimos mais no premium, mas de modo geral, no longo prazo, vai ficar em linha, talvez um pouco abaixo do top line. Quando a gente fala de distribuição, o que ficou acima do desempenho de volume e inflação normal, tem um desempenho meio a meio, tem inovação, acabamos de lançar capacidades de suprimento, estão chegando, nós lançamos, por exemplo, agora, uma marca chamada Spate, a gente está tentando produzir em mais cervejarias, começou pequeno. Temos agora chegando na última milha, né? Para entender o que está além do volume, além da inflação, tem aí um meio a meio. Tem muitas questões de eficiência serem atacadas nas duas frentes, a inovação no supply, e no Zé também, na última milha, tem muita oportunidade. E o bônus, a gente não teve no passado distribuição de bônus, e quando decidimos que esse ano teríamos que ter uma recuperação no top line, isso estava em linha. Vamos, então, entregar isso, né? E vai ter um bônus para isso, um bônus acima da média que nós tivemos no passado. Mas eu vou pedir para o Lucas falar um pouquinho mais sobre custos gerais, despesas gerais administrativas. Obrigado, Jean. Obrigado pela pergunta, Tiago. Com relação a vendas e marketing, a maneira de se pensar isso é o seguinte: vendas
em marketing, o que vimos no primeiro semestre? Receita líquida crescendo acima de vendas e marketing. Não temos, assim, uma meta de tendência no futuro, mas se você olha para o desempenho nos últimos trimestres, é o que a gente tem visto, esse movimento. Em termos de distribuição, eu acho que a maneira como o Jean fez a abertura faz sentido. Eu analisaria isso do ponto de vista variável, ligando o crescimento de volume e o mix de vasilhames retornáveis, de um lado. À medida que o volume continua a crescer, é razoável esperar despesas de distribuição também subirem, e conforme a gente recuperar vasilhames reutilizáveis, vai haver também aumento de distribuição de hectolitros como resultado. Do outro ponto de despesas de distribuição, temos inovação e temos iniciativas como o DTC, a oportunidade de melhoria na inovação, à medida que a gente traz mais capacidade de produção espalhada pelo país, para evitar a necessidade de ter que despachar produtos em grandes distâncias à medida que a penetração aumenta, né, através da inovação. E como o Jean falou com relação ao DTC, a realidade é que o Zé ainda não alcançou escala. À medida que a escala aumenta para o Zé, veremos mais oportunidades para ganhos de eficiências do lado da distribuição, na plataforma DTC. E, por fim, com relação ao administrativo, o grosso da variação orgânica ano após ano vem, de fato, da remuneração variável. Isso explica mais da metade do aumento, e é uma função do fato de que a recuperação está se revelando melhor do que esperado. Se continuarmos a entregar melhor do que esperado pelo restante do ano, continuaremos a acumular para bônus no futuro. É isso. Muito obrigado pelas respostas. Muito obrigado. A próxima pergunta vem de Isabela Simonato, do Bank of America. Isabela, pode prosseguir. Boa tarde. Jean, Lucas, obrigado. A minha pergunta tem a ver com custo. Eu lembro que o Lucas mencionou no último trimestre que o segundo TRI seria o pico quando se pensa em custo por hectolitro. Na realidade, foi melhor do que o primeiro TRI. No fim das contas, vocês estão mantendo o guidance para o ano. Então, minha pergunta é: o que mudou para esse trimestre, né? E como é que vocês estão pensando com relação a isso para o segundo semestre do ano? Oi, Isabela, obrigado pela pergunta. Você tem razão. Tivemos uma surpresa positiva no segundo TRI, no custo por hectolitro, desempenho de custo por hectolitro. Essa melhoria veio do mix, principalmente, e a razão para essa melhoria melhor foi maiores volumes de vasilhames reutilizáveis. Aconteceu mais rapidamente do que esperávamos. E isso é uma boa notícia para o restante do ano, sem dúvida, à medida que a gente continua trabalhando para ter cada vez mais peso dos vasilhames retornáveis. E a razão pela qual estamos mantendo o guidance pleno para o restante do ano, você vai lembrar que no primeiro TRI, eu me referi ao fato de que parte dos nossos custos de commodity não estão regiados. E como as commodities continuam a ser comercializadas da mesma maneira, essa pressão das commodities contra a pressão do hedging se transformaram num vento contra, né? Em termos líquidos, a gente acha que o custo não regiado vai ser compensado por um mix melhor, o que nos permitirá reiterar o guidance de custo por hectolitro. Essa é a dinâmica, né? Melhor mix de um lado, compensando custos de commodity não regiados do outro lado.
Muito obrigado pela resposta. Próxima pergunta de Ben Kerr, do Barclays. Por favor, Ben, pode prosseguir. Obrigado, Jean, Lucas. Parabéns pelos resultados. Iniciativas estratégicas sobre B2C e B2B e como essa estratégia está alinhada com a sua estratégia de preço mais flexível e como é que vocês esperam que isso se desenvolva no restante do ano e no ano que vem, 2022, com relação a iniciativas de preço e como é que vocês podem alavancar isso, tanto para o B2C quanto para o B2B. Obrigado. Bom, eu vou tentar dar uma resposta mais ampla com relação a isso. Sim, estamos revendo, atualizando a nossa estratégia à medida que a gente avança. Temos essa visão de negócios de que somos muito mais que uma empresa de bebidas, queremos nos transformar em uma plataforma que inspire marcas, que empodere pessoas do ecossistema para que todos cresçam juntos, ou seja, há uma grande aposta na tecnologia, né? Em atualizar de fato a companhia, transformá-la numa plataforma de fato com duas comunidades que serão atendidas perfeitamente, o consumidor e o cliente. E o Zé vai atender os consumidores, a gente quer acrescentar mais tecnologia a esse braço, mais missões, mais ocasiões, transformá-lo em algo mais omnichannel, e o BIS atende os nossos clientes, né? Mais integrado com o donos, e vamos atualizar isso tudo para um nível de tecnologia que atenda clientes Ambev, mas que vá além, para um portfólio mais amplo, eu já falei sobre isso, mas que se transforme de fato numa fintech. Temos essa oportunidade de, inclusive, resolver questões financeiras, oferecer serviços financeiros para os nossos clientes, uma fintech mesmo, com crédito, oferta de crédito, máquinas de POS, pontos de venda. Estamos indo nessa direção. E, em termos de gestão de receita, outras possibilidades que são transformacionais de fato. Nós estamos pilotando para o longo prazo os descontos mais como cashback, de fato. Estamos, de fato, pensando nisso. Estamos também aprendendo muito com esse sortimento mais granularizado, trabalhando com muitos clientes, com toda essa informação que estamos coletando, utilizando inteligência artificial, utilizando algoritmos que vão atualizando os sistemas, e nós estamos cada vez melhores em termos de aumentar o portfólio para os mesmos clientes, acrescentando produtos que não são das nossas cervejarias, mas que são importantes para os clientes. Ou seja, há uma série de novas iniciativas de gestão de receita, tanto do lado do cliente, quanto do lado do consumidor. E, em algum momento no futuro, essas coisas estarão completamente conectadas. Desconto para o consumidor, que vai para um cliente que usa o BIS, ou seja, conectar tudo isso de maneira combinada, de maneira rápida. Vai ser um novo tipo de musculatura, como eu digo. Estamos trabalhando muito para ter essa vantagem competitiva conosco. E acreditamos que o que estamos aprendendo esse ano vão, de fato, nos ajudar no ano que vem, em 22. Porque são aprendizados transformacionais, como eu falei. E não são bons só do nosso ponto de vista, mas na maneira como trabalhamos com os nossos clientes também. A maneira como buscamos consumidores para oferecer mais descontos com base em missões, com base em ocasiões. E eu acho que tudo isso vai ser muito importante para nós para o ano que vem. Vai nos ajudar muito no top line. Uma outra coisa é que o melhor que nós temos, estamos vivendo um cenário inflacionário no Brasil ainda. Então, temos que decidir com relação ao aumento de preços, naturalmente, que costumam acontecer em setembro, meados de setembro. E a boa notícia é que temos aí uma trajetória interessante. Setembro,
outubro, e estamos avançando. É um momento bom para a gente tomar essas decisões. E estamos também, ao mesmo tempo, vendo os números de vacinação aumentando. O Brasil talvez terá 80% da população totalmente vacinada até outubro, novembro, talvez. Ou seja, parece que teremos um bom final de ano, né? Uma boa atmosfera, com novas capacidades e novas ferramentas disponíveis para nós encararmos esse cenário inflacionário que temos experimentado nos últimos 2 ou 3 trimestres. Isso também vai ajudá-los a compensar um pouco da pressão que vocês citaram aí, correto? Oi, Ben, aqui é o Lucas falando. Eu posso responder essa? A resposta é sim. Isso deve ajudar a compensar parcialmente essa pressão. Por conta da nossa política de hedgeamento, ou de hedging, ainda temos metade do ano ainda em termos de hedging, mas o que estamos vendo é que, ao olhar para 2022, as pressões que nós enfrentamos para o ano que vem são muito menores do que as pressões que estamos enfrentando em 21. Lembre-se de que, dado como o real e o peso argentino têm se comportado nos últimos 12 meses, uma grande porção dos nossos custos esse ano vem do câmbio. E, olhando para 22, não é exatamente o caso, né? Ainda temos metade do ano para ir, na verdade, mas estamos numa melhor posição em termos cambiais para entrar em 22, quando comparamos com a situação atual. Com relação a commodities, sim, temos maiores pressões de commodity, olhando para o ano que vem, mas a combinação líquido-líquido, comparando os hedges de câmbio com os hedges de commodity, estão no nível muito mais baixo, quando se compara com as pressões enfrentadas até aqui. Obrigado. A próxima pergunta vem de João Soares, do Citibank. Por favor, João. Boa tarde, João, Lucas. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, eu queria entender, com a vacinação avançando no Brasil, eu queria entender, vocês estão desenvolvendo bem o BIS, claro, estão muito próximos do cliente no momento ruim da pandemia. Eu queria entender como é que vocês esperam o share da Ambev num período mais normal, pós-pandemia. A segunda pergunta é a seguinte: Jean, eu sei que o BIS está indo muito bem, obrigado por dividir a informação com relação ao GMV, mas eu queria entender com relação à concorrência no longo prazo. Vocês identificam pressão da concorrência, atacadistas desenvolvendo seus próprios negócios online para concorrer com o BIS? Queria entender a expectativa de vocês para o BIS no longo prazo. Obrigado. Bom, vamos falar do market share, da reabertura. Com base nas informações que temos, o nosso market share é muito forte. Se a gente pensar nos últimos trimestres, no segundo tri mantivemos uma boa participação de mercado. Como eu mencionei no início da apresentação, parece que o Brasil já está em um outro nível em termos de volumes e de market share, principalmente agora no segundo tri. E se a gente pensar num mix de canais, se a gente conseguir manter o market share que temos canal por canal, e se a gente conseguir voltar a um momento de maior socialização, de maior reabertura, isso vai ser mais positivo, porque é a ocasião em que nós realmente nos desempenhamos melhor. Eu estou muito otimista
com relação ao market share, indo para frente, mas vamos ver, esperar como é que isso se desenvolve no segundo semestre. Mas, teoricamente, a tendência deve ser favorável a nós. Além disso, há uma série de fatores que são estruturais. A marca Brahma está muito mais saudável. A Brahma Duplo Malte ajudou a categoria como um todo, a família toda de produtos. Todas as Brahmas avançaram, estão crescendo muito. Um ponto importante a ressaltar do lado do consumidor. O meu RTM está melhor estruturalmente do que antes. Estamos atingindo mais clientes, estamos lá em cima, a digitalização está trazendo também oportunidades, experiências completamente novas, e os clientes estão adorando isso, de fato. Então, eu estou muito confiante com relação a isso. Quando você fala de atacadistas, e o BIS, um de um lado e BIS do outro, eu acredito que estamos à frente da concorrência. Começamos isso na hora certa. Você está falando sobre o My Wholesalers, eles estão dentro dos meus ecossistemas, né? Os atacadistas que estão conosco estão muito otimistas e entusiasmados com a plataforma BIS. O meu RTM está 100% com o BIS, alinhado, empolgado. Quando a gente fala ou pensa em outras empresas de bebidas, parece que estamos também à frente. Eu conheço alguns concorrentes, estão tentando aqui e ali, isoladamente, mas eu não vejo muita coordenação do lado deles com relação a isso. Acho que estamos à frente deles. E eu acho que a concorrência se dá mais com o atacadão e coisas assim, mas, no fim, há muitas oportunidades. O mercado é tão fragmentado e o líder nessa indústria tem 3% de market share, 4%, ou seja, é um espaço em que a concorrência é muito fragmentada. E a gente traz um novo nível de serviço, uma capacidade de entrega que é inédita e não tem paralelo. É assim que eu enxergo esse contexto com relação à sua pergunta. Obrigado. Só para... Eu estava pensando justamente no açaí, no atacadão, nos atacarejos, mas eu entendi sua resposta. Muito obrigado. Eu acho que o mercado endereçável total é imenso e é uma indústria muito fragmentada, ou seja, há muitas oportunidades. Tem menos a ver com concorrência, eu acho, porque é muito fragmentado, tem muito mais a ver com clientes que estão recebendo um serviço abaixo do que eles esperam. Eles precisam de serviços melhores. O pequeno varejista precisa de produtividade, precisa de melhor serviço para passar pela pandemia e também para seguir depois. Eles têm uma demanda por um app, por uma empresa, por um grupo que de fato solucione os problemas que eles têm. Eles estão recebendo um serviço que está abaixo, está aquém do que eles necessitam. Entendi, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Alana Lanes, Santander. Pode prosseguir. Obrigado, parabéns pelos números, pela inovação, pela estratégia da empresa. Tem uma pergunta sobre o seguinte. Eu queria entender aquele declínio sequencial de 4% sequencial em cerveja do segundo para o primeiro tri. O que veio aí de mix de marca, mix de canal? De onde veio essa queda de 4%? E se vocês pudessem nos atualizar com relação ao relacionamento com o Chile, eu entendo que está funcionando bem. Quais são as lições aprendidas
e quais são as oportunidades que pode haver para essas parcerias, talvez em outras regiões, outras áreas da América Latina. Obrigado. Obrigado, Alan. A redução de preço entre trimestres, se a gente olhar para trás, geralmente isso ocorre por conta de mix regionais e também um pouco por causa de mix de canais. Tem mais a ver com o aspecto estrutural do que de decisão. Na maior parte dos anos isso acontece. Também tem a ver com sazonalidade e com mix de modo geral, mix de regiões, como eu falei. Não há grandes fatores aí por trás, não há nenhuma decisão tomada com relação a isso. É mais estrutural, como eu falei. Quando a gente fala do Chile, sim, boa parte disso parece que a Andina, como foi mencionado, a Andina está muito satisfeita, nós estamos muito satisfeitos com a parceria. Parece que está todo mundo satisfeito, é um negócio que agregou muito valor, e esse valor está sendo compartilhado, e as partes estão todas satisfeitas, aparentemente. E é uma plataforma em que 1 mais 1 é igual a mais do que 2. Temos as principais marcas, a marca líder em termos de equity no Chile, de participação, que é a Corona. Eles têm a plataforma líder de distribuição e estamos tentando trabalhar de maneira paralela no começo, depois conjuntamente. A governança está funcionando. Isso nos deixa confiantes para ter mais ou criar mais alianças de modo geral. O BIS é uma tecnologia em que a gente cria justamente essas alianças, essas parcerias. Então, esse conceito de aliança vai ser levado para um outro nível. No começo era distribuição exclusiva, agora estamos muito satisfeitos com o Chile e temos que pensar em aliança num aspecto mais amplo, usando tecnologia, Zé Delivery, BIS. Às vezes você tem distribuição, às vezes não. Enfim, estaremos muito mais abertos a diferentes tipos de alianças, resumindo, do que anteriormente. O Chile é um dos tipos que nos deixou bastante confiantes de que fazer alianças não só é possível, como é bom. Obrigado. Parabéns mais uma vez e obrigado por responder minha pergunta. Próxima pergunta, Rock Ottenstein, da Evercore. Por favor, pode prosseguir. Obrigado. Algumas perguntas. Em primeiro lugar, vocês poderiam falar um pouquinho sobre como o negócio premium do Brasil Beer está desenvolvendo? É um portfólio incrível, naturalmente, mas que porcentagem do negócio agora está ligado ao premium? Essa parte do negócio está ganhando market share também? Vocês enxergam alguma mudança na base de consumidores entre as cervejas mais artesanais, as importadas, a Corona, Beck's? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, vocês poderiam falar um pouquinho sobre inovação neste ano? Revisitar as principais inovações de 2021, algo que vocês estão fazendo que seja notável para além de cerveja e no ready to drink, bebidas prontas para beber na sua região. Então, premium, inovação e projetos para 2021. Muito obrigado. Obrigado pelas perguntas, Robert. Eu vou falar sobre o premium. Foi um trimestre em que nós crescemos o portfólio 35%, ou seja, um bom crescimento. O que nós vimos durante a pandemia, em termos de portfólio,
foi justamente essa resiliência do core. O crescimento do premium é algo mais estrutural, mais de longo prazo. E a gente vê um retorno também. E é uma prioridade esse crescimento estrutural. E como um KPI para nós incluímos brand equity. Então, estamos investindo muito em branding antes de qualquer aumento de market share. Foi uma decisão. O portfólio foi montado e posicionamos as marcas, encontramos os consumidores e estamos investindo dinheiro de marketing no premium e queremos aumentar o brand equity antes de penetração, antes de consumo, para de fato ter um negócio sustentável no longo prazo. Estamos muito empolgados por isso, porque estamos crescendo muito rapidamente, de maneira também muito sustentável e consistente com o portfólio. E o nosso portfólio tem que crescer proporcionalmente. Então, foi um bom tri, mas eu estou mais empolgado ainda com o brand equity, com o reforço de marcas e como a Corona está indo bem no Brasil. Beck's chegou aqui com essa visão de um produto que segue a lei de pureza, tem essa questão do amargor mais pronunciado, ou seja, posicionamento de marca crescendo rapidamente de maneira sustentável. E o volume vem na sequência. Esse é o racional. Número 2. Quando falamos de inovação, falando de bebidas, o pipeline de inovação, as coisas mais relevantes que nós temos são uma aposta em saúde e bem-estar, é uma avenida que nós vamos popular e ter mais produtos aí. Estamos agora, durante as Olimpíadas, lançando a Michelob Ultra no Brasil, nesse momento olímpico, né? Usando Usain Bolt como o nosso garoto propaganda. Foi um bom momento para nós lançarmos a Michelob Ultra. Acabamos de lançar, depois do piloto, a Stella Gluten Free, com essa marca. É uma avenida nova, né? A Ultra Michelob Ultra e a Gluten Free. Também estamos renovando o Core com uma marca chamada Spaten. É uma marca do nosso portfólio alemão, de 1397. Spaten, uma cerveja antiga, está sendo lançada no Brasil, que vai ter um preço interessante, uma aposta importante que nós temos também. Começamos a lançar agora. A marca Beats também está indo bem. Estamos lançando Lemonade também, limonada com sabores e tangerina e pitaia. E estamos pilotando outros também. É onde estamos nesse momento. São as principais avenidas de pipeline de inovação que nós temos no momento, para o segundo semestre. E se eu puder fazer mais uma pergunta, muito interessante, os seus comentários com relação a aumentar a marca em vez de volume e transformar isso num KPI, né? Transformar a marca num KPI. Essa abordagem é diferente, por acaso, do que vocês tinham anteriormente, não nos últimos 2 anos, mas historicamente, nos últimos 10 anos, uma abordagem muito diferente do que vocês tinham antes. Esse KPI que nós estamos acompanhando agora, força da marca, poder da marca, acelerando mais do que a participação no mercado, é algo que a gente tem feito há 18 meses, né? 18 meses com essa estratégia específica.
e estamos começando agora a ver os retornos dessa estratégia de 18 meses. Muito bom, muito obrigado. Senhoras e senhores, isso conclui a sessão de perguntas e respostas. Agora eu devolvo a palavra ao senhor Jean Gereissati, CEO da Ambev, para os seus comentários finais. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a minha equipe, a Ambev, pela dedicação durante esses tempos difíceis. Também quero agradecer analistas e todos que se juntaram a este call pelo seu tempo, pela agenda, pela atenção. E, para concluir, estou muito confiante com relação ao futuro. Tenho essa sensação de que nossa empresa está estruturalmente melhor, mesmo num ciclo difícil de moedas e de commodities, mas quando a gente olha para as tendências subjacentes, estamos estruturalmente melhores, com estratégia de inovação, plataformas, excelência operacional, estamos de fato conseguindo entregar resultados. Aproveitamos as oportunidades trazidas pela crise, fizemos grandes apostas na aceleração rumo ao futuro, de maneira sustentável, de uma recuperação sustentável. A transformação chegou aqui no nosso negócio, temos essa visão de plataforma, trabalhando com clientes e consumidores, com dois grandes produtos digitais, o BIS e o Zé Delivery, a força da marca, mais forte do que nunca, mostrando que temos aí 3 milhões de consumidores no Brasil que mencionam, que falam que no passado uma das nossas marcas não era a preferida deles e agora isso mudou, ou seja, estou muito animado com o portfólio, com essa mudança de comportamento. Em termos de geração de caixa, a empresa continua forte também. Então, muito obrigado mais uma vez pelo tempo e atenção de vocês todos e tenham todos um ótimo dia. A teleconferência da Ambev chegou ao final. Muito obrigado por participarem e tenham todos um bom dia. Podem agora desconectar as linhas.